Bem, mais um escândalo que está a chocar o futebol italiano, não é? Que é como uma bomba também na atualidade esportiva e no futebol internacional. Isto vem de uma denúncia, de várias denúncias, aliás, de Fabrizio Corona, uma personagem um pouco insólita da sociedade italiana, que já foi paparazzo, empresário e que ao mesmo tempo tem uma espécie de papel de denunciante, muitas vezes por isso também investigado, que já levou a ser acusado de destruição, etc. E este senhor começou a anunciar a órgãos de comunicação social italianos um alegado escândalo de apostas, envolver alguns jogadores de alto nível do futebol italiano, muitos deles de seleção. O primeiro nome envolvido foi o do Niccolò Fagioli, jogador da Juventus, jovem, que depois começou a colaborar com a justiça e aí também começaram a surgir outros nomes. Sandro Tonali e Nicola Zaniolo, jogadores bem conhecidos da praça, podemos dizer assim, estão envolvidos e também tem-se falado de vários outros nomes, mas para já ainda não há mais movimentações nesse aspecto. Sim. A lei italiana, o Código da Justiça Desportiva Italiana, no artigo 24, é muito explícito e direto. Qualquer futebolista está proibido de estar envolvido diretamente ou indiretamente em apostas em jogos de futebol ou em algo a ver relacionado com futebol. Tem-se discutido muito a questão da moralidade, etc., mas aqui a lei é clara. É importante também recordarmos o fenómeno italiano, que é um fenómeno também que já tem muito hábito com a questão das apostas. Para percebermos, as apostas esportivas são legais, a primeira casa de apostas esportivas legal, uma espécie de algo assim, é desde a década de 50, portanto estamos a falar de muito tempo. No futebol italiano já surgiram vários casos deste tipo, alguns até mais graves, como de fixação de resultados. Por exemplo, na década de 80, Paolo Rossi, um jogador muito conhecido, chegou a estar suspenso num escândalo deste género. Portanto, quem convive com a sociedade italiana, quem tem um pouco de conhecimento, percebe que as apostas é algo intrínseco e que faz muito parte da sociedade. Portanto, também as partes judiciais, podemos dizer assim, também estão muito atentas a este tipo de casos e são bastante rígidas. Não, estão envolvidos de formas diferentes. Fagioli tem sido, como foi o primeiro nome envolvido, como tem sido alguém que tem colaborado muito, se calhar tem sido um nome que tem estado mais na ribalta, apesar de se calhar dos três não ser o jogador com a carreira mais solidificada neste momento. Portanto, Fagioli admitiu rapidamente o envolvimento neste caso, que segundo ele e segundo também família e agentes era algo que era conhecido dentro do núcleo, este problema de Fagioli, e que tinha várias questões que o afetavam, especialmente duas graves. Primeiro, Fagioli está a ser, além de ter apostado em casas de apostas ilegais, que não estão aprovadas pelo governo transalpino, o Fagioli também apostou em jogos que envolviam, em jogos de futebol, aliás, estou a dizer assim. E Fagioli tem esse problema que o afetava bastante em relação às apostas e como tem conversado e tem colaborado bastante com as autoridades em diferentes prismas. Por um lado, o aspecto financeiro, estamos a falar de um jovem que, apesar dos elevados salários, já estava a gastar grandes quantias de dinheiro nas apostas, a sofrer pressões também dessas casas de apostas e que chegou a pedir dinheiro emprestado a colegas de equipa, segundo ele admitiu, para cobrir dívidas que tinha em relação a este problema que se sofre. E também no ponto de vista desportivo, que o próprio chegou a admitir que isso o afetava, chegando a sair de jogos com mais exibições, a primeira coisa que pensava quando chegava ao banco de suplentes era de que tenho dívidas para pagar. Claramente este problema, esta adição, o estava a perturbar bastante. Talvez um pouco mais grave a situação de Sandro Tonali. Porquê? Porque Sandro Tonali, além de ter apostado em casas ilegais, apostou em jogos de futebol e apostou também em jogos do AC Milan quando jogava no AC Milan. Embora ele para já diga que apostou apenas em jogos do AC Milan em que ele não estava a participar. Ainda assim, torna a coisa um pouco mais grave. Zaniolo, por sua vez, neste momento, do que sabemos, apenas terá apostado em casas ilegais, em outro tipo de jogos que não estão relacionados com apostas em jogos de futebol. A justiça italiana é muito apertada neste aspecto. As suspensões podem ir de 3 anos até os jogadores serem banidos, com um atenuante das colaborações. E por isso também acho que estes tipos de jogadores estão a ser aconselhados a colaborarem e ajudarem as autoridades. Não esquecendo também um ponto que acho que é importante lembrar, que qualquer suspensão que aconteça em solo italiano, neste caso,
vai transitar para as competições internacionais, etc. Ou seja, por exemplo, Tonali e Zaniolo jogam fora da Itália, mas se forem suspensos vão ter que deixar de jogar na mesma. Assim, para já os clubes, de diferente forma, podemos dizer assim. Newcastle teve um pequeno comunicado, aliás, muito diplomático, basicamente não revelando grande coisa, só que está atento à situação. A Juventus, ontem, lançou um comunicado onde mostrou-se totalmente de apoio ao Fagioli, percebendo também o problema que está a afetar o jogador. Foi algo curioso. Entidades como a FIFA e a UEFA também estão atentas ao caso, claramente, havendo esta linha, claro, ambígua entre o impacto que as casas de apostas têm no desporto atualmente, né? Basta ver camisolas, o patrocinador atual da Liga Portuguesa principal é uma casa de apostas, ou seja, há todo esse poder da casa de apostas em relação ao desporto e, por outro lado, combater a viciação de resultados e outros tipos de problemas que podem surgir. Não, no futebol há vários casos, claro, mas também vários outros desportos também têm sido afetados por este problema, podemos dizer assim, e por este fenómeno. Lembro, por exemplo, na NBA, que já existiu um escândalo também de apostas que envolvia equipas de arbitragem. O ténis é um desporto muito marcado também por isto e há um grande combate e muita investigação. Ou seja, é um fenómeno também que cada vez tem crescido mais e que cada vez mais também tem atraído o interesse das autoridades, que têm concentrado muito o foco nisso e no combate à viciação de resultados e às apostas ilegais de diferentes formas.